Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Hoje vamos falar da primeira infância e das consequências dessa fase da vida para toda a sociedade. Até que ponto as experiências vividas pelas crianças, desde o nascimento até os 6 anos de idade, podem influenciar na vida adulta e nos relacionamentos humanos? Quais as influências dessa formação para promover a paz? Para tratar do tema, estão aqui com a gente a consultora da Unesco e psicopedagoga da Mind Lab, organização internacional voltada para o desenvolvimento humano, Anita Abed, e também o especialista em educação infantil Vital Didonê, que foi vice-presidente da OMEP, a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, e atua em políticas públicas e direitos da criança. Mas antes de começar essa nossa conversa, a jornalista Graciele Bittencourt vai nos dar mais informações sobre esse tema. Maranhão, especialistas em desenvolvimento infantil enfatizam que o ambiente social e os estímulos que uma pessoa recebe ainda na primeira infância são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro e da personalidade. Por isso, as consequências da violência contra a criança tendem a atingir a sociedade como um todo. A cada 100 crianças, 32 relatam já ter sofrido bullying. Quando se fala em violência doméstica, estima-se que todo dia 18 mil crianças sejam vítimas desse tipo de agressão no Brasil. Sem contar as dificuldades de acesso à saúde e à educação, que também afetam o desenvolvimento saudável. O Nobel de Economia, no ano 2000, James Heckman, fez uma correlação entre um programa aplicado na educação infantil para o desenvolvimento socioemocional e a melhoria dos índices sociais. Ele fez as contas e concluiu que cada dólar gasto com uma criança pequena trará um retorno anual de mais de 14 centavos. Isso porque os países que não investem na primeira infância têm índices de criminalidade mais elevados, maiores taxas de gravidez na adolescência e evasão elevada no ensino médio. E aí, Maranhão, como os nossos convidados no estúdio veem o caso do Brasil? O país tem dado a atenção necessária à primeira infância? Graça, eu vou começar transferindo esse questionamento para a Anita. Anita, seja bem-vinda. O que você me diz sobre esses questionamentos que a gente acabou de ver aí? Então, o estudo do Heckman é precursor, né, um dos primeiros falando de habilidades socioemocionais na primeira infância. E uma das coisas muito interessantes sobre ele é que os impactos não foram só em índices de violência, criminalidade, mas de saúde, diminuição de diabetes, por exemplo. Olha que coisa mais interessante, né? Então, os estudos cada vez mais têm avançado no sentido de mostrar que investir no desenvolvimento, na formação da pessoa, né? Não só na formação intelectual, mas na formação da pessoa, né? Em todas as suas dimensões sociais, emocionais, na primeira infância, vai trazer um trajeto de vida, vamos dizer assim, muito mais promissor em vários aspectos, né? Profissão, saúde, enfim, em todos esses aspectos. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que eu acho que assim, a gente está falando de uma mudança que é uma mudança muito paradigmática de crenças, né? Até o século passado, por exemplo, eu sou da escola, né? Eu trabalho como psicopedagoga, embora eu seja psicóloga, né? Minha trajetória é toda psi, mas eu me especializei nas questões de aprendizagem. E a gente vê que a escola sempre esteve muito comprometida com a questão intelectual, né? Dos estoques cognitivos, com a aprendizagem formal, né? E hoje a gente sabe, pelas teorias mais recentes, que isso é uma mentira, não dá para separar. Não dá para separar emoção de razão, né? Emoção e razão, elas se constituem juntas no ser humano durante toda a vida. Então, há estudos mostrando na neurociência que quanto mais você desenvolve o potencial afetivo, o emocional, saber lidar com as emoções, mais você vai ter pessoas mais inteligentes. E pessoas mais inteligentes vão ter mais condições de construir recursos internos para que elas possam também lidar melhor com a sua emoção. Olha, aproveitando essa sua deixa, eu queria perguntar ao Vital, o Cortella tem uma frase, a gente conversava um pouco antes de começar o programa, que diz que hoje nós temos alunos do século XXI, uma escola do século XX e professores do século XIX. Você concorda com essa linha de raciocínio, Vital? Nós temos professores excelentes, muito bem preparados, que estão atrás de conhecimentos. Qualquer seminário e congresso de educação infantil, você encontra quantidades imensas de professores em busca de conhecimento. Nós não podemos acusar o professor, não. Eu acho que, sim, os professores foram descuidados, se descuidou em políticas de apoio
técnico e de assistência aos professores, de remuneração melhor, de dar condições para que eles possam comprar livro, assistir peça de teatro, ir ao cinema e terem tempo de planejar melhor suas atividades. Eu defendo o professor, eu acho que ele realmente é um herói. Nas condições que ele tem, no salário que ele recebe, ele é um batalhador de primeira linha. Agora, Vital, a gente percebe hoje nas relações entre alunos e professores uma tensão quase que permanente e às vezes com casos de vias de fato, discussões que vão às vias de fato, etc. Perpassa por essa questão uma tendência de entrega ou de terceirização da formação das nossas crianças, pais que não conseguem cuidar de uma forma ideal e que entregam a outros a responsabilidade de formar os seus filhos? Essa, infelizmente, está sendo, Maranhão, uma grande dificuldade que as crianças estão enfrentando de conhecer-se melhor, formar a base da sua personalidade, conhecer o mundo, ainda apoiados pela sua família. A família está terceirizando. Grande parte das famílias, ou por razões econômicas, ou por opções de inserção no mundo do trabalho, estão entregando a terceiros o cuidado inicial que a elas compete, que é direito da criança e é direito da família, sobretudo na formação do vínculo afetivo, que estrutura uma personalidade que dá segurança para a criança crescer, enfrentar a adolescência, enfrentar a vida toda com bases sólidas de vincularidade, de afeto, de confiança, de segurança. Então, essa terceirização, ela causa um problema afetivo com consequências graves. Vital e Anita, o pediatra e neonatologista Laurista Correia Filho gravou uma participação para a gente sobre a formação do bebê nos primeiros anos de vida. Vamos ver o que ele disse. O nosso cérebro se desenvolve aqui fora do útero com a maior velocidade que existe, não é? Nós sabemos que nos primeiros 3 anos de vida, esse cérebro vai formando todos os seus circuitos neuronais, todas as impressões que ele retém. Então nós imaginamos sempre o que pode ser ideal para o desenvolvimento desse cérebro. Se ele receber todas as oportunidades ambientais, todas as pessoas que o cercam favoráveis, ele vai ter um desenvolvimento, claro, muito bom. Raríssimas exceções são as doenças que vêm acometendo essas crianças. Então, a grande maioria são crianças que podem ser formadas de uma forma ideal por causa desse cérebro que se desenvolve nesses primeiros 6 anos. Anita, essa questão da formação nessa primeira fase da vida, é por isso que ela é tão importante? É ali que vão estar os elementos fundamentais para o restante da vida? Isso, tanto do ponto de vista neurológico, né, há estudos mostrando que os primeiros 3 anos de vida, eles montam a arquitetura cerebral, né, então a base de funcionamento. Do ponto de vista psicológico, né, muitos estudos dando a importância dessas primeiras relações vinculares, como você falou, na formação de moldes, né, ou de modalidades de funcionamento interno, né? Agora, uma coisa que eu gosto sempre muito de falar, e eu falo muito isso nas minhas aulas, a gente só desenvolve habilidades socioemocionais vivendo situações socioemocionais, né? É que nem andar de bicicleta. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta, sim, caindo, levantando, né? Então, o desenvolvimento das habilidades internas, sejam socioemocionais, éticas, cognitivas, elas vão se construindo, claro, há um subsídio orgânico que dá o limite para isso. Você não vai querer que uma criança de 2 anos de idade tenha um pensamento formal. Pensamento formal, o cérebro só vai estar pronto lá na adolescência. Mas dentro do limite que a estrutura orgânica oferece, para que isso se desenvolva é preciso viver experiências significativas e intensas. Eu concordo com um colega que está havendo uma terceirização muito grande, né, colocando na escola. Eu acredito realmente que a escola é a grande instituição capaz de promover espaços de formação, tanto para a criança como para os pais das crianças que estão perdidos, para os professores, né? Tem professores incríveis mesmo, né? Dentro da psicopedagogia a gente vê muito isso, né? E não basta o professor conhecer teoricamente, ele precisa viver, né? Ele precisa, como é que ele vai ajudar a sua criança a desenvolver senso de responsabilidade ou resiliência, que é conseguir lidar bem com a emoção, se ele mesmo não consegue em si?
né? Por falar em emoção, Vital, você falava há pouco sobre uma pesquisa que vem desenvolvendo com bebês e adultos expostos a algum tipo de emoção. O que resultados vocês já alcançaram com esse experimento? É surpreendente. Aquilo que, de certa forma, a prática do relacionamento com a criança já nos diz, agora é surpreendente que a ciência, de certa forma, com controle científico de uma técnica que se usa para medir a intensidade das emoções que a criança está sentindo diante de uma peça de teatro, por exemplo, é surpreendente quão sensível ela é. Enquanto o adulto tem uma frequência das emoções mais ou menos estável e a criança é tripla ou mais do que isso, a frequência dos estímulos é maior. A conclusão que se tira dessa percepção? Primeiro que a gente tem que respeitar muito a criança, respeitar a sensibilidade, ter noção de que tudo a afeta, seja para o bem, seja para o mal. Então, um gesto de carinho marca muito profundamente. Uma atitude de rejeição também causa uma dor psíquica muito profunda. E isso porque por causa da sensibilidade da fase inicial da vida, elas criam marcas que vão determinar comportamentos ao longo da existência. Olha, a professora de psicologia Sandra Cabral, da Universidade Federal Fluminense, destaca a participação das mães nesse processo. Vamos ver o que ela disse. A mãe precisa ter um contexto que a ajude a ser mãe. Ou seja, ela precisa ter boas condições de trabalho, ela precisa ter boas condições de ambientação familiar, ela precisa ter boas condições de moradia. Ela depende, portanto, de políticas públicas que ajudem a organizar o seu contexto para que ela possa ser uma boa mãe e para que os cuidadores dessa criança, professores, pais, médicos, possam também ser bons cuidadores. Anita, esse nosso primeiro bloco está terminando, mas eu queria que você fizesse um comentário rápido. Essas crianças vão ser cuidadas por alguém. Esse aspecto é super importante também na formação do cuidador, não é isso? Exatamente, né? Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Como eu disse no começo, né, nós estamos vivendo uma mudança paradigmática. As crenças que embasavam a nossa vida no século passado, elas não acontecem, não estão mais vigentes, elas não são mais reais, né? A internet mudou o mundo, o Google mudou o mundo, né? Então, a velocidade das informações está absurda. O acesso à informação, acesso rápido e fácil à informação, está deixando os pais muito perdidos, porque eles ouvem falar 1000 coisas, vai saber qual dessas coisas. Então, eu acho que antes de mais nada, é preciso cuidar dos cuidadores, sim. Né? Os cuidadores, os professores, os pais, eles também são vítimas dessa, eles não são algozes, eles são vítimas dessa situação que, graças a Deus, estamos vivendo, de transformação do mundo. O mundo está mudando para melhor, sim. Não acho que seja para pior, né? Mas isso precisa ser cuidado, precisa ser olhado. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para tratar de outras questões sobre esse tema. É já já. O Diálogo Brasil está de volta com a nossa conversa sobre as interferências da primeira infância na formação da paz. Vamos retomar o debate com Cristina Werner, mestra em psicologia clínica. Ela aborda questões como racismo e gênero, que costumam estar na raiz da violência. Infelizmente, ainda somos um país racista, homofóbico, sexista e misógino. Temos que mudar urgentemente isso, e isso vai ser mudado através da educação na primeira infância, onde a gente vai poder mostrar a necessidade de desenvolver virtudes e valores como a empatia, a generosidade e a compaixão, que é ter noção da dor do outro. Não devemos fazer com as pessoas aquilo que a gente não quer que façam com a gente. Então, bullying tem que ser abolido. Feminicídio não pode mais acontecer. Mulheres serem agredidas. Imagina a gente ter necessidade de ter um vagão nos metrôs e nos trens só para mulheres, porque os homens não conseguem se autocontrolar e não atacar as mulheres. Precisamos, então, mudar essa realidade com muita urgência, e o início, a base, é na primeira infância. Anita,
É um pacote de questões aí muito amplo, né? A gente se vê em condições de lidar com todas essas coisas ao mesmo tempo? Então, veja, é muito amplo, mas ao mesmo tempo é uma essência só, que é aprender a lidar com o diferente. Né? Eu conseguir lidar com o diferente. Respeitar a diferença. Né? Aprender a lidar com o diferente não significa assim, olha, ele é diferente. Não. É respeitar e valorizar a diferença. O ser humano só chegou, a humanidade só chegou onde chegou porque nós somos diferentes, né? Todos somos diferentes. Então, esses grandes picos, né, das grandes diferenças, o bullying fala disso. Mas se você parar para pensar, o Joãozinho que consegue resolver um exercício de matemática muito bem e a Mariazinha que consegue fazer uma redação maravilhosamente bem, eles são diferentes e eles se complementam. Eles são, como é que eu vou dizer? São diferentes aspectos. A gente tem um autor chamado Gardner, né, que fala das múltiplas inteligências. Então, todos nós temos muitos potenciais e diversos potenciais. Cada um tem mais de um ou mais de outro, né? Então, todas essas questões que ela colocou, o cerne, na minha opinião, é esse. A sociedade, a cultura precisa aprender ou precisa mudar a sua forma de ver a questão da diversidade. A diversidade tem que ser comemorada e não atacada, né? Então, aí fica fácil você, porque aí desde pequenininho você também trabalha com questões éticas de valorização e de respeito e de aprender com aquele que é diferente de você. Vital, se é desde pequenininho que a gente tem que ter essas noções e receber essas informações, há também um aspecto de que hoje as famílias mudaram e os pais saem os dois para trabalhar e deixam, às vezes, as crianças, os seus filhos, em locais inapropriados. Qual é o papel, na sua opinião, da creche no exercício dessa formação? A creche pública e de qualidade, que tem um espaço adequado para as crianças terem experiências diversificadas de interações, é um lugar maravilhoso para superar essa tendência inicial de se isolar dos diferentes e se identificar com os iguais. A creche é uma oportunidade de interação dos diversos. E não só diversos em idade, mas diversos em cor, diversos em tamanho, diversos em habilidades, diversos em gostos, diversos em desenvolvimento. E isso é uma oportunidade de aprendizagem, de convivência. Por isso que a educação infantil coloca como um dos eixos fundamentais as interações. Porque interagindo é que a gente vê quão bom é a gente estar junto, quão bom é eu poder ajudar a outra criança, quão bom é receber ajuda, quão bom é a gente conversar e ouvir histórias e fazer dramatização em conjunto, quão iguais nós somos no gosto pela vida e pelo gosto de estar juntos. E aí a gente supera as diferenças, ou então vê que as diferenças, como a Anita disse, é a nossa riqueza. Se todos fôssemos iguais, seria um tédio e não avançaríamos. Por sermos diferentes, um é o desafio para o meu progresso e eu sou um desafio para o progresso do outro. Então, nós devemos ser defensores convictos do direito da criança à creche como complementação à ação da família. Posso fazer só um adendo? Sim. Os eixos da interação e brincadeira, né? Sim. Então, eu acho que o brincar, o jogar, né, é um recurso mediador para configurar situações, né, voltando a isso, fantástico, porque quando você joga, quando você brinca, cada um tem um jeito de ser, e isso vai acontecendo de uma maneira natural e gostosa, porque é lúdico, né? As diferenças, elas vão surgindo naturalmente, vão sendo respeitadas e aprendidas, né? Então a brincadeira é fundamental. Olha, eu vou trazer para esse pacote tão amplo e tão diverso uma outra questão que é muito fundamental nesse momento no país. A situação especial é vivida pelas famílias de imigrantes. Nós vamos acompanhar um depoimento a esse respeito gravado pela professora Jacqueline Wendland, da Universidade de Paris 5. Esse problema de crianças que nascem, como eu digo, fora do berço, né, fora do contexto cultural, né, nas quais elas deveriam ter nascido, né, nascendo longe do país, com pais em situação de extremo trauma, miséria, né, são crianças que são de alto risco, né, psicológico, físico, né, todo psicossocial também. Então são crianças que a gente deveria acolher da melhor maneira possível para justamente quebrar esse ciclo, né. Essa miséria humana, essa miséria afetiva, essa miséria material também,
se nós não ajudarmos, nós estamos criando outras gerações de crianças que vão nascer já na pobreza, na carência, com negligências graves, né? E a gente vai simplesmente comprometer já a próxima geração. Anita, esse é um dado que pode nos transformar também enquanto país, né? A gente está vivendo situações de conflito, às vezes de falta de respeito com quem está chegando. Isso é fundamental que a gente lide bem com essa questão também, sobretudo para as crianças que estão chegando no nosso país, né? não é? A gente está falando, ela falou de imigrantes, mas se você parar para pensar, o Brasil tem dimensões continentais e há uma diversidade, inclusive regional, né? O nordestino, o sulista, o paulista, né? A criança ela precisa aprender desde muito cedo e aí volta a questão da formação do formador, né? É o formador que precisa estar com isso muito claro dentro de si, muito solidificado dentro de si, que todos nós temos os nossos valores, né? E somos incríveis porque somos únicos, né? Ele precisa ter isso muito claro para que ele não tenha atitudes preconceituosas, atitudes de desvalorização do outro, né? A criança aprende muito pelo modelo, né? Ela é uma esponjinha, né? A criança é muito esponjinha. Então, acho que é a mesma coisa, né? Desde o imigrante, a mulher, o negro, todas essas minorias, vamos dizer assim, esses perseguidos, esses bullying, está sempre na mesma raiz, né? Vamos, nós adultos, né, nos conscientizarmos do quanto a nossa divergência enquanto raça humana é a nossa riqueza, que todo mundo tem, sim, né, um potencial incrível, né, todo mundo é lindo, né, todo mundo é lindo do seu jeito e precisa ser cuidado, precisa ser tratado e valorizado naquilo que é. Agora, Vital, a gente conversava um pouco antes, durante o intervalo, sobre a questão de como se vê o Brasil quando se faz uma percepção global, quer dizer, em relação a outros países. No trato dessa questão, o país está numa boa posição, está tratando adequadamente desse tema? Depende das áreas. Na área conceitual da produção acadêmica, da definição de direitos, da compreensão do desenvolvimento infantil, nós estamos muito bem desenvolvidos. Nós estamos acompanhando o movimento internacional. Na área jurídica, da definição legal, da formação de quadros jurídicos, nós estamos avançados, nós estamos até na frente de muitos países. Muitos se inspiram na legislação brasileira, sobretudo aqui na América Latina, eles têm uma admiração com as nossas definições legais. Na área de política, nós temos excelentes programas, excelentes projetos, coisas admiráveis, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais. Não dá para dizer que não temos coisas boas, temos excelentes. O problema é a democratização, é como fazer chegar essas coisas boas dentro desses conceitos avançados para todas as crianças, porque no Brasil nós somos pessimamente gestores da coisa pública no sentido de garantir para todos. Então, uns têm um excelente atendimento e outros médio e uma grande maioria está ainda excluído das políticas públicas. É o que a gente chama das crianças que estão na sombra das políticas. E é preciso que, por questão de justiça, de respeito à dignidade fundamental de cada ser humano, todas as crianças sejam incluídas nessas políticas. Agora, me parece que há uma certa contradição. Se na medida em que a gente tem uma bela legislação, feita por um Congresso que pensou essa legislação, esse mesmo Congresso fala hoje, trata de uma tentativa de aprovar um projeto de escola sem partido. Quer dizer, não há uma contradição nisso? Há uma escola sem partido e sem ideologia? É possível isso? Então, teóricos mais recentes, né, defendem que todo ato educativo é um ato ideológico. Político no sentido ideológico do termo, a gente sempre está defendendo alguma coisa. Eu estou aqui defendendo alguma coisa, o Vital está aqui defendendo alguma coisa. Todas as nossas ações humanas, elas são ações ideológicas nesse sentido, elas partem de crenças, parte de visões de homem, de mundo, de conhecimento. Então, não é possível falar numa educação que não seja ideológica, a educação é sempre ideológica. Eu acho que está se confundindo um pouco o partidário, né?
com o ideológico, né? É impossível. E aí Paulo Freire fala uma coisa maravilhosa, né? De que todo ato educacional, ele tem sim um cunho político. Então, vamos tomar consciência dele. Vamos tomar consciência para poder discutir, né? Anita Vital, eu agradeço muito a participação de vocês e eu tenho certeza que essa nossa conversa, embora curta, serviu muito para quem está nos assistindo em casa compreender melhor sobre esse tema. E você quer saber mais sobre o nosso programa? Entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!